Meus caros alunos de nono ano, vamos começar aqui mais uma aula à distância nesse período de quarentena que estamos vivendo aí por conta do coronavírus, que tem feito com que todos nós fiquemos em casa por uma medida mesmo de precaução, certo? E ó, continue em casa, hein? Stay home, é o jeito. Meus caros, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito legal, muito interessante e muito importante, sobretudo quando a gente se preocupa com a norma culta em situações formais, principalmente de escrita, ok? Quero falar com vocês hoje sobre este assunto aqui que já está na tela, o assunto da crase. E aí eu vou tratar com vocês primeiro de um modo lúdico, brincando para vocês perceberem o que é a crase e como ela funciona na nossa língua. E logo depois quero entrar nas regras bem exemplificadas assim, para que ao final vocês possam ter uma ideia hoje melhor do que a que tem de crase até este momento, certo? A intenção é auxiliá-los e tornar vocês pouco mais competentes, mais do que já são, no uso da nossa língua portuguesa, beleza? Então vamos lá. Muito certamente você já viu a crase, porque ela é visível, ela é um sinal gráfico mesmo, ela é esse sinalzinho chamado sinal diacrítico sobre o A, uma forma de acento chamado também de acento grave. Note que ele é voltado para a esquerda, porque o acento agudo é voltado para a direita. Então isso daqui é o indicativo da crase. A crase é um fenômeno que ocorre com o A, ok? Então tenho certeza que você está completamente familiarizado com o aspecto formal, visual da crase. Eu preciso que você entenda primeiro que a crase normalmente é a junção de uma preposição a, que é invariável, com um artigo a, que pode estar no plural também as, ok? Então pensa um pouco sobre isso aí. Ok, como você pensa rápido? A junção de um a, que é a preposição, com o a, que é um artigo, é o que nós chamamos de crase. Crase, então, é o fenômeno da união, da junção da preposição a com o artigo a. Combinado? Essa é a primeiríssima coisa para você gravar. A crase é o fenômeno que se dá quando essas duas vogais, essas duas letras, essas duas palavras, uma preposição e um artigo, se juntam e formam isto que nós chamamos crase, beleza? Vamos seguir. Na prática, então, observem que na nossa língua existem verbos que pedem a preposição a. É o caso do verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. É o caso também do verbo chegar, pois quem chega, chega a algum lugar. Quem se refere também se refere a algo ou a alguém. E quem responde, responde a algo ou a alguém. O que eu quis dizer aqui? Que esses verbos em situações formais, em situações de prova, de conferência, de redações, de dissertações, de relatórios, enfim, em situações formais, esses verbos sempre vêm acompanhados da preposição a. Eles pedem, eles exigem o a. Isso tem a ver com um assunto que vocês estão estudando com a professora Silvia, que é de regência. E neste caso aqui, regência verbal, certo? O verbo sempre estará relacionado à preposição a. Ok, vamos ver na prática ainda um pouco mais. Vou inserir algumas palavras femininas para aqueles verbos que nós vimos lá. Vou inserir primeiro a faculdade, depois a escola, a matéria, a questão. Observe, por favor, que todas essas palavras aí admitem o artigo a. Por isso eu fiz questão de ler a faculdade, a escola, a matéria e a questão. Lembram-se que os verbos do slide anterior todos exigiam uma preposição a? Então, em cada oração lá, há um verbo que exige um a. E esses verbos estão seguidos de uma palavra feminina que admite o artigo a. Entenderam? Hum,
estão como o Iron Man aí, sem entender? O que eu disse foi, eu vou fazer orações em que os verbos, aqueles mesmos verbos, exigem a preposição a e estarão seguidos daquelas mesmas palavras femininas que admitem o artigo a. Vamos ver no que dá. Observe, por favor, a junção dos dois as. Ir à faculdade. Pode ficar assim na nossa língua, meus caros? Claro que não. Como é que fica? Assim, ó. A crase. A junção desses dois as promoveu a crase. Aqui, ó. Vamos ver mais um exemplo. Chegar à escola. Entenda o que eu fiz. O verbo chegar exige a preposição a. E a palavra escola admite o artigo feminino a. Ok? Então, para evitar essa repetição, eu vou fundir, eu vou crasear esses dois as que vão virar um a único, assim, ó, a escola. Em vez de dizer chegar à escola, eu ponho o acento indicativo da crase aqui. Vamos ver mais um exemplo? Sim, Ever. Referir-se à matéria. A gente viu aí há 2 slides que o verbo referir-se sempre pede a preposição a em situações formais e que a palavra matéria admite o uso do artigo a. Para evitar esses dois as, o que acontece? Eu promovo a junção dos dois, formando aí o fenômeno da crase. Um último exemplo, em vez de dizer responder a questão, eu posso muito bem dizer responder à questão, indicando aqui a crase, entendeu? Espero que sim! Olha aí, trazendo clareza para a compreensão de vocês. Vamos avançar mais um pouquinho, hein? Observou então que o a normalmente é a junção de uma preposição com um artigo. Neste caso, juntamos os dois as, formamos a crase, correto? Yes, Mr. Ever. Então, que conclusão nós podemos extrair daí? A de que, em geral, não quero dizer que acontece sempre assim, porque há situações que são diferentes, eu vou mostrar mais para frente, mas em geral, grave isso, em geral, a crase é a junção de uma preposição a, que é exigida por uma palavra anterior ao próprio a, com um artigo a, admitida por uma palavra posterior, necessariamente feminina, certo? A gente coloca artigos femininos antes de palavras femininas, é óbvio. Então gravou, ó. Em geral, a crase é a junção de uma preposição a, exigida por uma palavra anterior, com um artigo a, admitida por uma palavra posterior. Então vamos aí perceber algumas descobertas. A primeira delas. A crase, Mr. Ever, tem a ver com regência verbal? O que vocês acham, hein? Crase tem a ver com regência verbal? Sim, senhor, crase tem a ver com regência verbal. É uma grande descoberta. Estamos ligando aí o que a professora Silvia está ensinando para vocês e o que eu também estou ensinando, porque isso é muito importante para a produção de sentidos na literatura. Mais uma pergunta. Mas a crase só tem a ver com regência verbal? O que vocês acham, hein? Nananina, não. Crase não tem a ver só com regência verbal. Por quê? Vamos ver. Existem alguns nomes que pedem preposição, como é o caso de substantivos, de adjetivos, de advérbios, ok? Pedem preposição. Vou exemplificar aqui para vocês, trazendo 4 orações. Olhem só. Acostumado é uma palavra que normalmente vem acompanhada da preposição a. Por quê? Quem está acostumado a alguma coisa. Veja, acostumado a vida. O acostumado pede o a e a vida admite o a. No segundo, grato a. Quem é grato a algo ou a alguém. Por exemplo, grato à família. Por que tem crase? Porque o grato exige o a e família é uma palavra feminina. Relativo a. Relativo em situações formais também pede a preposição a, por isso nós dizemos relativo a matéria. Claro que poderia ser um advérbio aqui também, né? Relativamente a. Relativamente a matéria, para evitar esse a gente junta e forma a crase relativo à matéria, certo? Por último aí, próximo a. Próximo
funcionando aqui como um advérbio, né, vai estar também pedindo a preposição a. Então, o próximo a padaria. Próximo a padaria, não vou repetir dois as, põe um só com o sinal indicativo de crase, beleza? Então, não é só com verbos, pode ser também com nomes, isto é, com substantivos, com adjetivos, com advérbios. Muito bem, uma outra descoberta interessante. A crase é só preposição e artigo? Vejam a cara dele antes de a gente responder. Não, a crase não é só com artigo, ela também pode ocorrer com o pronome aquele e suas variações. Por exemplo, ele se referiu a aquele carro. Responda a aquelas questões. Devo obediência a aquilo. Sou grato a aquelas pessoas. Então, nesses casos, quando a preposição a antecede esse pronome demonstrativo aquele, aquilo, aquelas, também ocorre crase, tá bom? Então ele está rindo aí porque muita gente acha que a crase é apenas com o a. E não é. Nós sabemos que não. Maravilha. Vamos ver aqui então algumas regras práticas. Ocorre crase, né, obrigatoriamente em dois fenômenos. O fenômeno da fusão, como eu falei para vocês, que juntam-se os dois as, e o da tradição, né, de apresentar o acento grave em algumas situações. Então, a fusão implica a junção da preposição com o artigo definido. Por exemplo, com o verbo obedecer, que é transitivo indireto, ele exige a preposição a. E como aqui a palavra leis é feminina, eu indiquei a crase aqui em cima. Ó. Obedeceu às leis de trânsito. A mesma coisa aqui embaixo, o a com o pronome demonstrativo. Obedeceu àqueles rapazes. Entenderam? A crase também pode acontecer, né, no sentido tradicional, em que sempre se usa, se traz esse uso historicamente, em expressões circunstanciais femininas, expressões adverbiais femininas, como é o caso de à noite, às vezes, às vésperas, à espera, à procura, à beira, à tarde, às pressas, enfim, há tantas outras expressões adverbiais aí a que a gente está acostumado, né? Também quando formos indicar horas de modo preciso, por exemplo, saiu às 3, mas voltou às 8, percebeu? É um caso aí de crase também como expressão adverbial, nesse caso indicativa de tempo, certo? E nas expressões já fechadas, né, que indicam moda de, é, ele escreve a moda de Machado de Assis, e a gente omite o a moda de, omite a maneira de, e diz frases como escrevia a Machado de Assis, ou jogava futebol tão bem, né? O cara jogava tão bem, você fala assim, ele jogava a Ever, com crase, porque tão bem quanto Ever jogava. Aliás, é o único caso, né, quando a gente omite essas palavras, a moda de, a maneira de, é a única possibilidade de haver a crase antes de palavras masculinas. Fora isso, não há crase antes de palavra masculina, beleza? Ok. Antes de nomes de lugar, também tem uma dica importante aí para vocês utilizarem a crase. Observem essas orações. Vou à Bahia. Tem crase porque quem vai, vai a, e Bahia é uma palavra feminina que admite o artigo a. O mesmo ocorre com Grécia, o mesmo ocorre com Itália. Mas por que não ocorre com Campinas, Mister Ever? Olha só, vou a Bahia, volto da Bahia. Se vou a e volto da, crase no a. Mesma coisa com Grécia, voltou à Grécia. Olha, se vou à Grécia e volto da Grécia, crase no a. Fique atento à Itália. Sabemos bem por quê. Quem fica atento a alguma coisa ou a alguém. E Itália é palavra feminina. Observe o raciocínio que eu fiz. Quem fica atento a. E como Itália é feminino, aqui vai crase, certo? Mas vou fazer um jogo de palavras aqui, ó. Se vou a e volto da, no caso Bahia, crase no a. Se vou a e volto da, no caso Grécia, crase no a. Mas isso não acontece com Campinas, ô Mr. Ever. Por quê? Se eu chego a Campinas, eu volto de Campinas. A crase só vai ocorrer quando for a e da. Ó,
Vou à Bahia, volto da Bahia. Vou à Grécia, volto da Grécia. Vou à Itália, volto da Itália, entendeu? Mas quando eu digo Campinas, isso não acontece. Ó, cheguei a Campinas. Vou a Campinas, volto de Campinas. Vamos ver isso de um modo mais claro aí, por favor. Ó. Bahia e Campinas. Vou à Bahia com crase. Voltei da Bahia com crase. Aqui, ó. Se voar e volto da crase a. Com Campinas. Fui a Campinas, voltei de Campinas. Então, se voar e volto de, crase para quê? Entenderam? Memorize isso aí, ó. Se voar e volto da, crase no a. Se voar e volto de, crase para quê? Alright. Também utilizamos a crase para evitar certas ambiguidades. Por exemplo, vou lavar a mão na pia. Lavar a mão na pia. Ainda mais agora em época de coronavírus, né? Lavar a mão é sempre importante. Mas veja na frase abaixo. Vou lavar a mão a roupa delicada. Quer dizer que eu não vou lavar na máquina, vou lavar na mão, no tanque ali. Então, para evitar essa ambiguidade entre lavar a mão e lavar a roupa, eu uso a crase. Mesma coisa embaixo. Ele pôs a venda nos olhos. Pôs a venda, ele vendou, ele fechou os olhos. Diferente de baixo, ó. Ele pôs à venda o carro. Percebe? À venda sem crase, à venda com crase. Aqui significa que ele colocou o carro para ser vendido. E aqui em cima significa que a pessoa colocou uma venda nos olhos. Ela vendou os seus olhos, fechou os olhos, né? Aqui embaixo também, um outro caso de ambiguidade. Ele trancou a chave na gaveta. Deixou a chave, putz, grilo, trancou lá na gaveta, não podia de jeito nenhum. Óbvio, trancou com outra chave, né? Evidente. E aqui ela trancou a chave à porta, quer dizer que ela trancou a porta não com ferrolho, mas com chave. Então, para evitar ambiguidades, a gente indica a crase também. Estudei a distância e estudei à distância com crase. Qual é a diferença aqui, Mr. Ever? Quando eu falo estudei a distância, quer dizer que eu estudei alguma distância. Sei lá, estudei a distância daqui a Marte, estudei a distância daqui à Lua, daqui à escola, daqui a não sei quando. Eu estudei uma certa distância. É diferente de estudar à distância, que significa estudar não presencialmente, como vocês estão fazendo agora, vocês estão estudando à distância. Então, o que eu quis dizer aqui? A gente usa crase às vezes para evitar certas ambiguidades, para evitar duplos sentidos. Combinado, meu povo? Maravilha. Outras coisas importantes aí para vocês saberem também. Quando não ocorre crase, antes de verbo no infinitivo, a gente cansa de ver aí, por exemplo, preços a partir de R$ 2. Aí o cara coloca a crase antes do verbo partir, que está no infinitivo. Não vai crase. Do mesmo modo, também não vai crase antes de pronomes. Não vai crase antes do a que for plural e a referência for algo no singular, por exemplo, assim, eu me refiro a pessoas que estão em casa. O a nessa frase, me refiro a pessoas, é apenas a preposição a. E pessoas está de modo generalizado, ok? Então a palavra pessoas aí está no plural, mas o a era só a preposição, ele não tem plural neste caso. Por isso, não é uma referência objetiva definida. A crase é com o artigo definido, por isso não vai ocorrer crase nesse caso que eu falei. Também não vai ocorrer crase antes de artigo indefinido, porque a crase é com o artigo definido a. Então, se eu falo, por exemplo, vou a uma festa, não vai crase, porque uma é indefinido. Porém, se eu disser vou à festa de 15 anos de fulano, aí vai crase. Não ocorre crase antes de palavra masculina. E muito importante também, né? Não ocorre crase antes de palavras repetidas. Por exemplo, cara a cara. Olha, eu gosto de falar as coisas assim, cara a cara com as pessoas, entendeu? Ó, cara a cara. São duas palavras repetidas e o a está no meio. Então não vai crase aí. A gente não usa crase antes de palavras repetidas. Face a face, sei lá, respiração boca a boca. Não tem crase, porque são palavras repetidas. Ocorrem casos em que a crase pode aparecer ou não aparecer. Por exemplo, a gente chama isso de crase facultativa. Depois da palavra até
e antes de um pronome possessivo feminino ou mesmo de um nome de mulher. Vamos exemplificar? Sim. Fui até a praia e fui até a praia. Possível colocar esta crase, mas eu acho desnecessário porque já tem uma preposição aqui antes. Vou à sua casa para dizer que te amo. Ai, que lindo. Vou à sua casa para dizer que te amo. Como a gente tem aqui um pronome, né, possessivo feminino, a crase é facultativa. E no último exemplo, uma homenagem a Maria, nome próprio, feminino, né? E uma homenagem a Maria. A crase é facultativa, ela pode acontecer e pode não acontecer. Ok, agora está claro? Vai perguntar de novo, agora está claro? Aê, garoto! Muito bem, que bom! Entenderam tudo? Que tal exemplificar? Ok, sem problema, a gente simplifica mais um pouquinho. Dê uma olhada aí, por favor. Aqui vai uma sequência das regras seguidas de vários exemplos para vocês estudarem aí com calma em casa, tá bom? Eu vou pegar o primeiro exemplo de cada slide para não ficar cansativo. Olha, aquele aluno nunca está atento à aula. Observa que a palavra atento pede a preposição a. Quem está atento a algo ou a alguém. Quando este algo ou alguém for feminino, crase, beleza? Outro exemplo, nas expressões adverbiais, aquelas que expressam circunstâncias, né, também podem vir expressas em formas de preposição, de conjunção e tal. No primeiro exemplo aqui, ele está completamente à parte do grupo, entendeu? Bem à parte do grupo, né? Essa expressão aqui é uma expressão adverbial. Isso significa que ela é feminina e, por ser feminina, recebe crase também, né? Você viu aqui locuções prepositivas, locuções conjuntivas, aquelas orações adverbiais também, normalmente vão pedir crase quando elas introduzirem circunstâncias femininas. Muito legal esse casamento aí com aquilo que a professora Silvia vem ensinando para vocês. Mais uma regra. Antes da indicação exata e determinada de horas, olha aí, fora da quarentena, meu filho acorda todos os dias às 6 da manhã, olha a expressão exata de hora aqui, tá bom? Então aí vai crase, beleza. Alguns casos muito específicos, gente, específicos demais, mas vou dizer aqui para vocês. Quando a palavra casa, né, estiver em questão ou a palavra terra estiver em questão. Vamos ver lá. Ocorre crase apenas quando a palavra casa estiver determinada com uma adjunta nominal. Sem a determinação de uma adjunta nominal, não há crase. O que eu quis dizer aqui? Assim, ó, é diferente de falar assim, eu vou à casa. O cara está indo para casa, né? E diferente de falar assim, vou à casa do meu amigo. Aí eu especifiquei, coloquei uma adjunta nominal, eu especifiquei a casa para a qual estou indo. Aí a gente coloca a crase. Algo semelhante ocorre com a palavra terra, né? Se ela estiver significando localidade, né, o planeta, por exemplo, aí vai crase. Você fala assim, o astronauta voltou à Terra depois de sua missão, mega missão espacial. Aí vai crase, fica Terra no sentido de planeta, né? Ou quando eu falo localidade, sim, fui à terra dos meus pais, e aí ocorreria crase. Mas quando for terra, terra no sentido de chão, aí não precisa pôr crase. Fala assim, ó, o marinheiro passou 3 meses e quando voltou à terra, ele encontrou a namorada e tal. Aí nesse caso, terra no sentido de chão, não vai crase. Mas observa, são casos muito específicos. Gente, estou terminando aqui e quero dizer que haverá exercícios no site para vocês, tá? Umas fichas lá explicando a crase novamente e trazendo muitos exercícios para vocês resolverem, tá certo? Então observa aqui, ó, fiquem à vontade, expressão adverbial feminina para resolvê-los. Depois, não os resolvam às pressas, hein? Por favor, ó, expressão adverbial feminina, crase. Estarei à espera de suas dúvidas, beleza? Havendo dúvidas, põe lá no site, por favor. Ó, à espera é uma expressão adverbial feminina também. Então, um abraço a vocês.
Opa, aqui não tem crase? Claro que não, antes desse pronome não vai crase. Gente, espero ter sido claro aí com vocês. Tentei explicar a crase de modo lúdico. Voltem e assistam outras vezes esta aula. Eu me diverti bastante fazendo, mas com a responsabilidade, a seriedade de sempre, de trazer a vocês o conhecimento, a informação de modo preciso, de modo seguro, para que vocês entendam e possam se tornar ainda mais competentes linguisticamente no uso que vocês fizerem da linguagem, sobretudo na linguagem em situações formais. Beleza? Um grande abraço do Ever para vocês e olha, continuem em casa. A quarentena ainda está valendo, viu, pessoal? A gente vai ser recompensado com isso, com muita saúde, que graças a Deus todos nós teremos e chegaremos ao final desse processo inteiro com toda certeza sãos e salvos, certo? Grande, grande, grande abraço. Tchau, tchau.